nossa equipe de reportagem está trafegando aqui pela Avenida Deputado Paulino Rocha e acabaram de passar várias motos do raio. É isso mesmo, várias composições do raio. Aqui, mais algumas motocicletas do motopatrulhamento. Olha só, mais à frente, abordagem. Com abordagem, ao que tudo indica, a um veículo ou um veículo suspeito que estava trafegando aqui pela Avenida Deputado Paulino Rocha. Algumas ações criminosas estão sendo desencadeadas em nossa capital, principalmente assaltos, onde os bandidos estão trafegando em veículos. Após ser ouvido, ele foi autuado por embriaguez ao volante. Porque ela poderia, ladrão, gritado na rua. E ela não fez nada. Já estava marcado para morrer, mesmo nas dependências da unidade. Susto muito grande para o condutor deste caminhão que acabou sofrendo. Olá, meu muito bom dia para você. Está no ar o Cidade 90 desta terça-feira, hoje, 12 de julho de 2022. Agora são 11 horas e 41 minutos, eu e você, viu? Hoje, literalmente, só somos nós aqui no Cidade 90. A Ellen precisou de um descanso, o Márcio está descansando, daqui a pouco está voltando e a gente aí está com o nosso time completo. Portanto, eu te convido a começar a hora do almoço e ir até 1h30 da tarde comigo, comentando as reportagens e tudo o que a gente tem de interessante para que você fique bem informado. O Cidade 90 está no ar. E a gente já começa falando que o programa de hoje vai mostrar exatamente essa cena aí, olha. Tá vendo esse cidadão? A gente vai botar essa imagem para você, ele todo sujo de sangue. Você sabe o que foi que aconteceu com esse cidadão? Ele foi esfaqueado, viu, após uma tentativa de assalto. E sabe quem tentou levar os pertences dele? Desse trabalhador? 2 santinhos. 2 santinhos. Veja um trecho da reportagem. A dupla de adolescentes vinha dentro do carro por aplicativo, vinham como se fossem passageiros comuns, mas quando chegou ali na rua Adolfo Bezerra de Menezes, eles simplesmente anunciaram o assalto contra o motorista. Não ficou claro se o motorista teria esboçado alguma reação. O que a gente tem de concreto é que o rapaz, a gente está vendo aí na fotografia, foi esfaqueado, o rapaz completamente ensanguentado, ficou bastante ferido, inclusive teve que ser atendido por socorristas e encaminhado ao IJF. A dupla, depois de ter esfaqueado aí o trabalhador, eles tentaram fugir, mas um popular conseguiu aí apreender, deter os adolescentes até a chegada da polícia militar. Foi por isso que foi possível fazer a condução. Olha, daqui a pouco eu te conto em detalhes como foi toda essa história que teve aí como vítima um trabalhador. Logo nas primeiras horas da manhã de hoje, né, esse trabalhador foi esfaqueado por essa dupla aí que a gente está mostrando para vocês. Estava trabalhando na hora em que isso aconteceu. Os detalhes a gente te conta daqui a pouco no Cidade 90. A gente fala agora que na BR-116, um homem foi vítima de uma emboscada. Ele era um ex-presidiário e foi atingido por vários tiros de pistola. Foi tiro, viu, no meio da BR. Põe na tela um trecho dessa matéria. Ele foi seguido por homens armados que estavam em uma motocicleta e começaram a atirar. Os primeiros disparos foram na região do pneu. O veículo foi diminuindo a velocidade, enquanto isso o condutor do carro era atingido por disparos de armas de fogo e aí ele tirou o pé do acelerador e o carro parou encostado aqui, ó, no canteiro central, nessa divisão das duas faixas aqui da BR. Pode dar um tiro num aqui, ó. Acho que não foi dos caras resistindo aí. O cara tá movendo, hein, mano? Calma. Olha, foi muito tiro, viu? Era carro passando de um lado para o outro e a bala comendo aí no momento em que acontecia essa execução.
Bem próximo daí, detalhe, viu? Fica um posto da Polícia Rodoviária Federal. Mas isso não intimidou ninguém. A gente está vendo aí a quantidade de disparos, né, em todo o veículo. Você vai saber quem era essa vítima, o que pode ter acontecido para ela ser executada dessa forma em plena luz do dia na BR mais movimentada do país, no trecho que fica aqui em Fortaleza. Os detalhes a gente te conta já já, porque no programa de hoje você vai ver também que os moradores do bairro São Gerardo, aqui em Fortaleza, estão tendo problemas na rede elétrica. Um caminhão simplesmente arrastou os fios na rua Tabelião Fabião e causou um curto-circuito naquela área. Os moradores passaram um tempão sem energia e estão na bronca assim por causa desse problema, viu? Então não saia daí que a gente vai mostrar, você que mora aí nessa região, a gente vai mostrar para vocês em detalhes. Tem um trecho da reportagem, vamos lá. O que nós tivemos como informação no momento em que chegamos aqui é de que há cerca de uma semana, uma empresa que trabalha com internet enviou uma equipe neste local para realizar algum tipo de trabalho. E uma das pessoas da equipe da empresa de internet teria jogado um fio sobre os fios que já existem aqui. E isso ocasionou um curto-circuito que, por sua vez, ocasionou a queima de vários aparelhos eletrônicos de alguns moradores aqui da rua Tabelião Fabião. Passado esse susto, um caminhão que veio fazer uma entrega aqui nas proximidades acabou passando e tocou o baú na fiação, vindo deixá-la... Brasil, olha aí, a gente cada dia que passa vê com isso com mais frequência, né? Quase todo dia a gente mostra situações como essas aqui no Cidade 90, né? Os veículos passam, saem arrastando a fiação, o pessoal sempre ficando no prejuízo com essa questão da energia elétrica quando isso acontece. Aí hoje a gente vai mostrar aí o que foi o drama aí dos moradores da rua Tabelião Fabião. A gente vai mostrar tudo isso aqui no Cidade 190, porque agora a gente vai para a região metropolitana, porque lá em Maracanaú, um acidente envolvendo 2 carros na Avenida José Alencar terminou com os condutores na delegacia. Um dos motoristas foi autuado por embriaguez ao volante. Vamos ver. O acidente envolvendo 2 carros aconteceu por volta do meio-dia na Avenida José Alencar, no município de Maracanaú. De acordo com o motorista deste carro, tanto ele como o outro motorista, estavam sentido Fortaleza. O outro motorista estaria em alta velocidade, bateu na lateral deste carro. Ambos perderam o controle da direção, um invadiu esse terreno e o outro subiu o canteiro. Algumas pessoas que estavam passando pelo local informaram à nossa equipe e até mesmo aos agentes de trânsito que o motorista do outro carro estaria embriagado. Ele estava cambaleando com a voz enrolada e os olhos vermelhos. Mas, para confirmar essa situação, uma equipe do Demutran está vindo para a delegacia para que ele possa fazer o bafômetro e assim confirmar o que realmente aconteceu e até mesmo para... Olha, notícia, informação, você sabe que tudo isso só aqui no Cidade 190. Agora são 11h48 na capital cearense. Você sabe que aqui você faz o Cidade 190 com a gente. Por isso, a gente sempre disponibiliza para você os nossos canais. O primeiro, pelo 981888811. Por ele, você manda sugestões, conversa com a nossa produção, né? E faz o Cidade 90 com a gente. A gente também disponibiliza para você a nossa foto, viu? A nossa foto lá no @Grupo Cidade Oficial. Vai lá, daqui a pouquinho vai ter foto lá para você poder interagir hoje comigo, né? Mandando seu recado, fazendo seu comentário através de alguma matéria, né? De alguma matéria que a gente venha a mostrar aqui no programa. Enfim, eu te convido a estar comigo no programa de hoje. Além disso, também tem o nosso canal GC+. Por lá, você leva o Cidade 90 para onde você foi, sem desculpa para deixar de assistir a gente. Agora, vamos para as notícias. Olha, a gente vai começar mostrando que existe uma estatística que é simplesmente revoltante. Segundo dados do Disque 100, o topo das denúncias entre 2020 e 2022 foi de violência contra idosos. Época da pandemia.
Foram mais de 3 mil casos em todo o Ceará. Um número que preocupa bastante, mas que também levanta uma questão muito importante: a necessidade do cuidado e do bem-estar dos idosos. A gente traz uma reportagem especial para você. A cada cor, um sentimento. A cada preenchimento, um coração. É assim que a dona Lúcia encara a vida. Eu gosto de tudo. A partir da entrada, que a gente bota o pé aqui dentro da LBV, já gosta da recepção, do carinho, da maneira que a gente é recebida, porque a recepção é excelente. Segundo dados do Disque 100, entre 2020 e 2021, a violência contra idosos esteve no topo das denúncias recebidas. Foram 3.325 casos registrados em todo o Ceará, um número que só reforça a importância do cuidado e do bem-estar com o público da terceira idade. A Delegacia de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência, ela está dentro da estrutura da Polícia Civil e é a unidade responsável por apuração de crimes em que o idoso é vítima de violência. Trabalhamos especificamente na investigação dos crimes previstos no Estatuto do Idoso, que compreendem diversos tipos de violência, como a violência patrimonial, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e também a violência medicamentosa. Eu deixo aqui um alerta à população à importância da denúncia em razão da vulnerabilidade da pessoa idosa. Muitas vezes essa pessoa ela não pode ir até os órgãos públicos para fazer a denúncia, então o nosso papel é importante de fazer essa denúncia. Podemos receber as denúncias através da própria delegacia, telefone 3101-2496 e também através do Disque 100, do 190 e do 180. Ainda de acordo com o Disque Direitos Humanos, 66% dos idosos vítimas de violência são mulheres. Mais da metade dos casos acontece dentro da residência, dividida entre vítima e o agressor. Dona Maria Lúcia, 2 vezes por semana, está aqui nas atividades lúdicas desta organização não governamental, localizada no bairro Vila Manuel Sátiro. Por aqui, a gratidão é o sentimento maior. Esse coração representa o amor que a gente precisa ter um pelos outros. É o amor, que só o amor constrói tudo. Só o amor ameniza todos os sofrimentos. Só o amor enche qualquer pessoa de alegria. Então, esse coração é só amor. Michele é psicóloga da entidade e ressalta o quanto as atividades lúdicas têm sido importantes para os idosos atendidos. São ao todo 2 turmas de 30 alunos cada, divididas em 2 períodos. Todos os serviços são ofertados de forma gratuita, já que a instituição funciona através de doações. Este serviço aqui é o serviço voltado para os idosos, que se chama Vida Plena, né? E é um dos serviços que a gente também ama trabalhar e recebemos idosos aqui dos bairros mais próximos aqui no nosso entorno, da Vila Manuel Sátiro, Vila Peri, e eles vêm de diversos núcleos familiares, em situação de fragilidade social, que precisam, né, desse cuidado, desse amparo, dessa escuta, né, do trabalho de fortalecimento de vínculos e de convivência social e que o nosso centro comunitário oferece. Dona Lucinéia é atendida pela ONG há pelo menos 8 anos. Sempre gostou de tudo por aqui e faz questão de demonstrar sua alegria. Eu me sinto muito bem aqui, desde o portão, do meu garoto que abre o portão para eu entrar. Ele me recebe muito bem, com muito amor e carinho. As meninas na portaria, lá onde a gente ceia, merenda, e isso me preenche espiritualmente.
O assunto agora é combate ao tráfico. 341 quilos de cocaína já foram apreendidos no Ceará nesses primeiros 6 meses de 2022. O número, ele é mais do que o dobro do registrado nesse mesmo período do ano passado. A Polícia Civil pede que a população continue ajudando através de denúncias, como mostra a reportagem de Wesmenia Lopes. A batalha contra o tráfico de drogas no Ceará começa com a investigação da Polícia Civil por 3 lados específicos. Apreender o material ilícito, as drogas propriamente ditas, prender os criminosos que se valem dessa logística para conseguir o tráfico de drogas e também apreender os objetos lícitos conseguidos aí pelos criminosos através dos lucros ilícitos obtidos do tráfico de drogas. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que até junho deste ano foram apreendidos 341 quilos e 19 gramas de cocaína. Houve um aumento se comparar com o mesmo período de 2021, quando a Secretaria tirou das ruas 116 quilos e 44 gramas. A polícia mapeia as regiões e rotas desses entorpecentes, intensificando a luta contra o tráfico de drogas no estado. A depender do tipo de droga, a gente pode pensar numa rota diferente. Por exemplo, a cocaína, a gente pode estar imaginando aí alguma coisa vinda da fronteira com a Bolívia, por exemplo, a maconha com a fronteira com o Paraguai, como é amplamente já noticiado. Entre as apreensões da Polícia Civil do Estado do Ceará está a Operação Blackout, que visou a desarticulação de uma organização criminosa que atuava aqui em Fortaleza. Só na primeira deflagração, a Delegacia de Narcóticos cumpriu 9 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão contra os alvos. Após as apreensões e todo o processo judicial, as drogas são incineradas. Na última quarta-feira, 3 toneladas de entorpecentes foram destruídas. Além do trabalho investigativo da Polícia Civil, a população pode denunciar. A DENARC, ela conta com um canal de denúncias onde o sigilo é garantido. Nós temos o nosso WhatsApp denúncias, que é o 3472-1560. A população sinta-se convidada, para contribuir nas nossas investigações e para que possamos conseguir aumentar esses números de prisões e de apreensões desses objetos ilícitos. 3472-1560, esse é o telefone da Delegacia de Narcóticos, a delegacia que é responsável aí pela maior parte das apreensões de drogas aqui no nosso estado. É importante que esse trabalho ele seja valorizado e reconhecido, porque é um trabalho muito difícil que esses agentes de segurança fazem todos os dias, tentando aí combater o tráfico de drogas, enfim. A gente sabe que é um combate complicado, difícil, mas os policiais estão ali sempre atentos a qualquer coisa que fuja à normalidade. A Polícia Civil, ela trabalha de maneira geral com informações, com denúncias anônimas, e a gente sabe que essa questão é uma questão que atormenta muitas famílias aqui no nosso estado. Só quem sabe o tanto que o mal faz a droga na família é ter um dependente químico dentro de casa. Ninguém jamais vai saber o tamanho do prejuízo que é se você não passa por isso. Se você tem um filho, se você tem alguém na sua família que tem problema com dependência química, você sabe o quanto que esse trabalho realizado pela Polícia Civil é importante para afastar as pessoas que agem de maneira ilícita de perto da sua casa, da sua rua, da sua comunidade. Então, a gente sempre reforça os canais de denúncia da Polícia Civil para que apreensões e prisões possam ser feitas, e que a polícia possa, a gente possa estar mostrando mais à frente mais toneladas e toneladas de entorpecentes aí sendo destruídos, como a gente viu agora na reportagem. Se você puder, colabore com o trabalho dos agentes de segurança, porque isso é importante, principalmente para você e para a sua família. A polícia apreendeu, ainda há pouco, mais de 1 tonelada e 200 quilos de derivados de maconha. Eu falei para você, mais de 1 tonelada e 200 quilos de derivados de maconha. Além disso, foram 168 quilos de crack até junho deste ano. Gente, é muita coisa, É muita coisa apreendida. A gente tem uma reportagem que mostra, inclusive aí, como foram essas apreensões. É só nota?
Pronto, é só nota. A gente tem aí, quando a gente mostra esse dado especificamente, a gente mostra aí para vocês, né, o quanto que é apreendido ao longo, né, de todo esse período. Então, a gente tem que ter aí essa noção, a noção da importância, né, desse trabalho, o reconhecimento do trabalho que é realizado por esses profissionais de segurança. Vamos para frente. Olha, um homem sofreu ferimentos graves em uma das pernas durante a desmontagem de um parque de diversões. Isso foi na cidade de Santa Quitéria, no Sertão Central. A gente tem inclusive aí as imagens, olha. Ele estava embaixo de caminhões, né, que transportava aí os brinquedos. O macaco hidráulico simplesmente não suportou o peso do equipamento e, minha gente, esmagou a perna esquerda desse trabalhador. O SAMU foi acionado e levou o homem para o hospital. A gente está vendo aí as imagens do resgate, né, do pessoal do SAMU para fazer aí a retirada desse cidadão com os menores danos possíveis, né, diante da gravidade aí dos ferimentos. Estava trabalhando, enfim, esse acidente acabou acontecendo, o macaco hidráulico não suportou aí o peso e parte desse peso, a maioria desse peso caiu aí sobre ele, ele não teve tempo de sair, a perna dele ficou na situação que acabei de descrever para vocês agora. Mas teve tempo de ser socorrido, né? E graças a Deus aí com vida para poder mais à frente se recuperar e, se Deus quiser, vai estar trabalhando também. Olha, tá na hora da gente fazer uma pausa aqui nas notícias, porque eu tenho um recado para você. Presta atenção aí, ó. Essa é para você que não aguenta mais pagar parcelas altas no financiamento do seu carro ou está aí com as prestações atrasadas. Presta atenção. Sente que está pagando por mais ou até 3 carros, mais de 1 ou 3 carros por causa dos juros altos? Presta atenção. A Economy Assessoria vai te ajudar. Sim, reduza o valor das prestações do seu veículo com a Economy. Acompanha comigo esse caso real de um cliente. Olha, o cliente iria pagar pelo financiamento do carro um total de R$ 41.801 para o banco. Contratando a Economy, ele vai pagar somente R$ 30.760, ou seja, ele teve aí uma economia de R$ 11.041 e economia mensal de R$ 521. A parcela era de R$ 1.161 e agora baixou para R$ 640. Isso mantendo o mesmo número original. Se quisesse quitar em menor prazo, economizaria ainda mais. A redução é imediata e o prazo de quitação mais rápido do mercado. Tudo o que falei aqui é garantido e em contrato, viu? Ligue agora ou mande um WhatsApp para a Economy Assessoria 85 37 71 4203. Repetindo, viu? Anota aí, 37 71 4203. E você, aqui de Fortaleza, pode procurar a Economy no bairro Cocó. Economy Assessoria 85 37 71 4203. A gente volta agora para as notícias, falando que um jovem de Pedra Branca, no Sertão Central do estado, corre o risco de ficar cego. Sabe o que aconteceu com ele? Simplesmente, o celular, gente, explodiu nas mãos desse rapaz. Ele estava na casa de familiares, na comunidade de São José, e com o celular nas mãos. A gente está vendo aí o estado dos olhos dele, ó. De repente, começou a perceber o aparelho inchando. Logo em seguida, o aparelho acabou explodindo, atingindo, né, os olhos desse rapaz que a gente está mostrando aí para vocês agora. Familiares levaram ele para o Hospital Municipal São Sebastião, onde ele foi medicado e conseguiu abrir apenas o olho esquerdo. Ele foi transferido aqui para Fortaleza, para o IJF, e depois teve que ser encaminhado para uma clínica especializada de olhos. Está vendo, minha gente? Segundo o médico oftalmologista que atendeu o Leandro aqui em Fortaleza, são grandes as chances dele perder o olho direito devido à forte explosão. Quando a gente mostra para você esse tipo
de informação, quando a gente fala para você esse tipo de informação, é para você ficar atento com o manuseio aí de aparelho telefônico, né? Muitas vezes as pessoas gostam de manusear enquanto o aparelho está ali carregando, enfim, e não sabem o real risco que estão correndo enquanto isso acontece. E aí, atenção, tome como exemplo o que está acontecendo com esse rapaz que está tendo aí que passar por procedimentos bem específicos por conta da gravidade das lesões por causa dessa explosão, para que você aí saiba manusear com segurança o seu aparelho telefônico e não tenha nenhum prejuízo aí na sua saúde. Uma explosão como essa, inclusive, além do prejuízo da saúde, ainda pode causar um incêndio sem precedentes em casa. Então, todo cuidado é pouco, evite manusear aí o aparelho enquanto ele está carregando. Preste atenção no que a gente vai falar para vocês agora. Que na manhã de hoje, um mototaxista por aplicativo, ele foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto. Na verdade, um motorista por aplicativo. Esse caso aconteceu na rua Adolfo Bezerra, que fica no bairro Álvaro Eine. Presta atenção nessa matéria, eu vou contar ela para você agora. A dupla de adolescentes vinha dentro do carro por aplicativo, vinham como se fossem passageiros comuns, mas quando chegou ali na rua Adolfo Bezerra de Menezes, eles simplesmente anunciaram o assalto contra o motorista. Não ficou claro se o motorista teria esboçado alguma reação. O que a gente tem de concreto é que o rapaz, a gente está vendo aí na fotografia, foi esfaqueado, o rapaz completamente ensanguentado, ficou bastante ferido, inclusive teve que ser atendido por socorristas e encaminhado ao IJF. A dupla, depois de ter esfaqueado aí o trabalhador, eles tentaram fugir, mas um popular conseguiu aí apreender, deter os adolescentes até a chegada da polícia militar. Foi por isso que foi possível fazer a condução desses jovens até aqui a delegacia. Inclusive, a informação que nós também pudemos levantar é que um deles, né, teria já passagens por crime análogo aí a homicídio, né, já é reincidente, e também por assalto. Agora, a dupla também está sendo autuada aí em flagrante por crime análogo à tentativa de homicídio. Esse fato aconteceu por volta das 6 horas da manhã de hoje, quando a dupla aí pegou esse carro por aplicativo. Obviamente, o motorista achava que se tratavam aí de duas pessoas de bem, mas quando deu por si, já estava com uma faca próxima a ele. Foi exatamente com esse objeto que ele acabou aí por ser esfaqueado logo no começo da manhã de hoje. Se não fosse uma ação rápida por parte desse popular e também a chegada rápida dos socorristas, né, o motorista por aplicativo não poderia nem ter contado a história devido à gravidade dos ferimentos. Foi essa viatura da polícia militar que conduziu os dois adolescentes até a delegacia da criança e do adolescente, logo depois deles terem cometido essa tentativa de latrocínio. E a dupla agora vai ser recolhida, na verdade, novamente, por mais um crime que tentaram contra a vida de um trabalhador. Emanuela Braga para o Cidade 90. Olha, chocou a nós todos, né, logo cedo, a gente receber fotografias do cidadão ensanguentado, sendo socorrido aí pelos socorristas, né, recebendo atendimento por parte dos socorristas aí, a imagem do cidadão, que devido à gravidade dos ferimentos ficou impossibilitado também de ir à delegacia, teve que ir para o IJF e lá acabou ficando. Qual a segurança que o pai de família tem para trabalhar logo cedo? Ânimo e saúde, disposição, ele tem para trabalhar. Mas aí, infelizmente, no meio do caminho dele, ele encontra com duas pessoas que já saem de casa mal intencionadas. Já saem de casa com o objetivo de fazer o mal. Já saem de casa querendo o que é do outro e para conseguir isso, ele não mede as consequências. Na verdade, ele não sabe nem o que é consequência. São dois que têm 15 anos de idade, um deles já tem passagem pela delegacia especializada pelo crime de homicídio, pelo crime análogo a homicídio. Aliás, a gente tem aqui que fazer a correção, porque, né, tem que obedecer aí o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente.
também já responde por crime análogo a assalto. Inclusive, essa imagem que você está vendo agora, ela está borrada, mas um deles, o que está mais ao fundo aí, ele estava chorando na hora que foi preso. Na hora de fazer, ninguém chora, mas na hora que é preso, chora. São duas crianças, mas que sabem exatamente o que estão fazendo. Sabem a gravidade, sim, do que fizeram, até mesmo porque um deles já fez mais de uma vez. E não se engane, não. Só tem 15 anos, mas estão aí para matar e para morrer. É lamentável a gente mostrar e falar sobre esse tipo de situação, colocando aí nela protagonistas como adolescentes que poderiam estar estudando, de repente curtindo as férias, agora mês de julho, mas não. Estavam roubando e hoje pela manhã quase tiram a vida de um pai de família, de um trabalhador. Para eles serem recolhidos, é só um tempo de descanso. Logo, logo vão estar na rua novamente. O que estava chorando, ao que parece, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia ainda, mas sabia sim o que estava fazendo. Se tiveram aí a infeliz ideia de roubar, se estavam dispostos a matar, também agora tem que aguentar as consequências pelo que eles acabaram de fazer. Tem que pagar, mesmo que seja na pena da menoridade, tem que pagar, porque tem que servir como exemplo. Ah, amanhã está fazendo de novo, porque não serve para nada. Mas tem que ficar preso. Apreendido, Emanuela, não é preso, é apreendido. Mas tem que ficar apreendido sim. Porque só assim outros trabalhadores não passarão por isso. Trabalhadores, esses motoristas por aplicativo, que têm sofrido e muito com a violência. Têm sido alvos preferenciais e têm sido alvos, né, de maneira recorrente de assaltantes. Não tem como esses trabalhadores saberem quem é cidadão, quem não é. Eles têm que carregar o passageiro. Quantos deles não perderam a vida? E esse de hoje pela manhã, felizmente, foi socorrido. Felizmente aí, se Deus quiser, vai poder voltar a trabalhar o quanto antes. Esperamos aí que a sua plena recuperação, viu, cidadão? E esperamos também que as autoridades possam agir com rigor em relação a esses dois adolescentes que acabaram apreendidos na manhã de hoje. A gente fala agora que um funcionário da Prefeitura de Ararendá morreu após um acidente com o carro que ele dirigia. O carro dele simplesmente caiu no açude. A vítima, o Alexandro Silva Ferreira Dias, retornava para casa quando o carro em que ele estava caiu em um açude na localidade de Riacho do Mato, na zona rural de Ipaporanga. Uma situação triste desse rapaz, né, que a gente está relatando agora. Ele que estava trafegando, de repente aí acabou, né, caindo com o veículo e acabou, infelizmente, falecendo. A gente tem as imagens aí do veículo, ó, situação em que o carro ficou. Infelizmente, o cidadão acabou perdendo a vida. Você que está assistindo ao Cidade 90, já pensou em um caminhão entalado em um túnel?
por conta, obviamente, do som alto. Já passava das 11 horas da noite e o motorista ficava aí rodando pelas ruas com o equipamento num volume altíssimo, acordando todo mundo, viu? Isso aconteceu lá na região do Cariri, na Avenida Duque de Caxias, lá no Crato. O veículo Toyota SW4 era dirigido pelo empresário Jordan Kennedy Florencio Martins. Ele foi levado à delegacia para que os devidos procedimentos fossem tomados. O pessoal tá meio animado, né, na região lá, tá tendo festa, e o pessoal quer esticar, mas tem gente que quer esticar, mas tem gente que quer dormir também. Isso tem que ser respeitado, por isso que a polícia teve que agir rápido, independente de quem fosse, né? Foi levado para a delegacia lá, não dá para tocar o som. Aí com certeza ele vai ter um prejuízozinho para retirar o equipamento que com certeza deve ter sido apreendido. E uma jovem de apenas 16 anos de idade morreu depois de cair de um cavalo. Esse triste caso aconteceu no município de Granja, lá na região norte. O Jonas Deison, ele traz os detalhes de toda essa história pra gente. A estudante Thaís Pereira Rodrigues, 16 anos, morreu após uma queda de cavalo. O adolescente estava na companhia de sua mãe em uma fazenda, participando de uma vaquejada na localidade do Angelim, distante a 4 quilômetros da cidade de Granja, aqui na região norte do estado. Segundo informações obtidas pela nossa equipe de reportagem, a adolescente não tinha prática de montagem em cavalo e após a montagem o animal teria se assustado e saído em disparado na mata. Um grupo de pessoas se reuniu e saiu à procura da adolescente. Momentos depois, ela foi encontrada por sua mãe em óbito, no Matagal. A vítima ainda foi socorrida à UPA da cidade. A médica plantonista da unidade de saúde confirmou a morte. A suspeita da causa da morte é de um traumatismo craniano, em virtude da gravidade dos ferimentos causados pela queda. Jonas Deison para o Cidade 190. Olha, tem coisas que não dá pra gente se aventurar se a gente não tem prática, porque a gente põe nossa própria vida em risco. Possivelmente aí foi isso que aconteceu, né? Com essa jovem, uma jovem bonita, moça. Às vezes você querendo aí fazer um passeio diferente, talvez autoconfiança demais, enfim, levou a essa situação. Não adianta, né, a gente se colocar numa situação que a gente não consegue controlar. Então, se não tiver ninguém para orientar, para estar junto, né, para poder fazer ali o devido controle do animal, é melhor você nunca saber como é que é montar num bicho como esse. É bonito, eu também acho, mas requer os cuidados e as técnicas necessárias para evitar acidentes como esses. Um maqueiro do hospital, Dr. Carlos Alberto Studas Gomes, no bairro Messejana, ele foi gravado por uma filha de uma paciente. Solta aí as imagens para a gente ver. Primeiro, tudo sentado, porque não tem uma maca, a maca ele sentado em cima. Porque se fosse a sua mãe, você arranjava. Tá aqui, ó, os enfermeiros, tudo sentado, porque não tem uma maca, a maca ele sentado em cima. Porque se fosse a sua mãe, você arranjava. Tá aqui, ó, os enfermeiros, tudo sentado. Olha, a mulher alega que o profissional recusou a fornecer uma maca para que a mãe dela, que precisava deitar enquanto aguardava atendimento médico. A maca existia, mas não estava à disposição da mãe dela, já que a mulher tem pelo menos 3 hérnias de disco. Ela denunciou nas redes sociais que o servidor sentou em cima do equipamento, debochando dela e também da mãe. Outros funcionários também apareceram no vídeo. E de acordo com a Secretaria de Saúde, os profissionais são auxiliares de transporte hospitalar, responsáveis por fazer a movimentação dos pacientes na unidade. Ou seja, eles estão lá para isso, para ajudar as pessoas, eles são maqueiros. No momento em que as imagens foram feitas, eles não estavam em atividade. A secretaria informou ainda que a maca que aparece é reservada para os casos de emergência, ou seja, para pacientes que chegam à unidade em parada cardiorrespiratória e necessitam de socorro e transporte rápido.
Por este motivo, os funcionários são orientados a não tirar os equipamentos do local. Em nota, a CESA disse que o Hospital de Messejana lamenta a situação. Será que alguém teve tempo de explicar para essa jovem, para essa mulher, que a finalidade dessa maca era para isso? Porque se eu tivesse com a minha mãe também precisando aí de uma remoção, de um local melhor para ficar deitada, eu ia fazer como ela. Você vê aí que ele bate aqui com a mão, né? E ela, obviamente, acabou se sentindo aí ofendida diante do desespero dela em ver a mãe melhor acomodada. Independente da finalidade, é por isso que às vezes tem que ter uma pessoa para dizer, olha, essa maca ela não pode sair daqui, por isso. A denunciante ela não está errada. Faltou mais habilidade dos profissionais em explicar para ela qual era a real finalidade e o porquê que essa maca não podia sair daí. E não esperar a nota chegar para o Cidade 90 para explicar o porquê que eles não saíram de cima da maca e não levaram a maca para a mulher. Sabe, a informação ela não precisa chegar para a gente para depois chegar para a população, não. É por isso que a gente fala que as pessoas que lidam com o público têm que ser melhor preparadas para poder atender ao público com excelência, porque são essas pessoas que pagam o salário de todo mundo. Essas pessoas merecem respeito. Não é porque a coisa é pública que ela tem que ser feita de qualquer jeito, ela tem que ser entregue para a população de qualquer jeito. Isso não. Para a população tem que ser o serviço de excelência, porque é essa população que paga imposto. É essa população que merece ser respeitada em todas as situações que elas necessitarem, elas merecem a informação correta, elas merecem esse respeito. É por isso que a gente bate aqui nessa tecla do Cidade 90. Se tinha gente sentada, por que essa pessoa não chegou e explicou? Não precisava essa nota chegar até aqui para a gente explicar para você que está assistindo e, por consequência, para a pessoa que acabou fazendo a denúncia. Olha, a equipe de reportagem do Cidade 90 estava trafegando pela Avenida Paulino Rocha quando simplesmente se deparou com uma abordagem da polícia a um veículo suspeito. Lógico, com a competência que tem e a atenção, o repórter Vander Gomes e a equipe que estava com ele estavam atentos a tudo. E a gente traz agora para você em detalhes essa história. Olha só, gente, nossa equipe de reportagem está trafegando aqui pela Avenida Deputado Paulino Rocha e acabaram de passar várias motos do Raio. É isso mesmo, várias composições do Raio. Aqui, mais algumas motocicletas do motopatrulhamento. Olha só, mais à frente, abordagem. Uma abordagem mais à frente. Vamos descer aqui, olha só. O trânsito está impedido. Mais à frente, os policiais estão realizando a abordagem. Olha só, nossa equipe de reportagem trafegava aqui pela Avenida Deputado Paulino Rocha no momento em que observou toda essa movimentação policial. Várias equipes da PM passaram pela nossa equipe de reportagem e mais à frente está acontecendo uma abordagem. Os policiais estão posicionados, os policiais do motopatrulhamento e os policiais do Raio estão mais à frente realizando a abordagem a um veículo. Enquanto isso, o tráfego de veículos fica impedido. Aqui, olha só, as motocicletas, mais à frente, os carros parados. Uma abordagem, ao que tudo indica, a um veículo onde as pessoas estivessem em atitude suspeita ou um veículo suspeito que estava trafegando aqui pela Avenida Deputado Paulino Rocha. Algo, de fato, teria chamado a atenção dos policiais que vieram em perseguição deste veículo e chegando aqui neste ponto realizaram a abordagem. Nós estamos à altura do bairro Cajazeiras. Os policiais que passaram pela nossa equipe, pouco tempo depois, outras motocicletas pertencentes ao motopatrulhamento também fizeram a conversão aqui nas proximidades do local onde nós estamos e realizaram a abordagem ao veículo aqui neste ponto. Algumas ações criminosas estão sendo desencadeadas em nossa capital, principalmente assaltos que acontecem em pontos de ônibus, onde os bandidos estão trafegando em veículos. Então, algo deve ter chamado a atenção dos policiais que resolveram realizar a abordagem do veículo. Policiais posicionados, inclusive motocicletas foram paradas aqui no sentido, Deputado Paulino Rocha,
no sentido BR-116 Castelão. A gente consegue observar, acredita-se que tenha sido uma abordagem de praxe. Olha só, mais à frente o carro foi liberado, o veículo liberado e os policiais vão prosseguir realizando esse patrulhamento. Essa movimentação policial que acabou chamando a atenção de algumas pessoas que passavam aqui pela avenida e inclusive da nossa equipe de reportagem que trafegava também aqui pela Avenida Deputado Paulino Rocha. Os motociclistas do raio e do motopatrulhamento da Companhia de Motos passaram pela nossa equipe de reportagem e realizaram a abordagem justamente neste ponto. Nada foi encontrado, o proprietário do veículo, o condutor do veículo foi liberado e o tráfego de veículos também aqui na Avenida Deputado Paulino Rocha. Wander Gomes para o Cidade 90. Você pode até dizer assim, mas não prenderam ninguém. Não prenderam ninguém. Mas você sabe a importância que tem esse tipo de abordagem? É uma abordagem como essa que evita de um motorista por aplicativo ser assaltado, que pega uma arma dentro do carro, que evita de um ônibus passar por um arrastão que os passageiros eles sejam roubados. É uma abordagem como essa que para dois homens em uma moto que querem assassinar alguém. É uma abordagem como essa que a gente está vendo agora, que faz com que muita gente mal intencionada, que às vezes está carregando droga, fique pelo meio do caminho. Por isso que se bate tanto na intensificação das abordagens policiais. É por isso que a gente também orienta a você que está nos assistindo, quando forem parados pelas equipes, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, ouçam bem o que os agentes estão lhe orientando a fazer nesse momento, porque os agentes, eles estão para defender você. Então, o cidadão, que é cidadão, ele não tem medo desse tipo de abordagem. Ele desce, ele mostra o documento, ele não tenta fugir. Porque cidadão, ele sabe que quando a polícia aparece, ele está seguro. É exatamente com abordagens como essas que você pode realmente dizer, poxa, a coisa está funcionando. Não parou de haver roubo no coletivo que passava aqui na frente de casa ou no coletivo que eu trafego, porque quase todo dia a polícia está fazendo uma abordagem, está botando todo mundo para baixo, está vistoriando todas as pessoas. É assim que a coisa deve funcionar, para evitar a ação desses marginais que querem atrapalhar o nosso dia a dia, que querem dar prejuízo para o cidadão. Então, quando você vê uma abordagem policial, obedeça aos agentes, entregue a documentação necessária e aí você vai ficar tranquilo. De repente, se tem alguém perto de você mal intencionado, aí sim, essa pessoa vai se dar mal. A gente fala agora que o Pedro Henrique Lopes Rodrigues, o ex-namorado da jovem Cauane Vieira do Vale, de Boa Viagem, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e não por tentativa de feminicídio. Esse caso ganhou repercussão depois que ele trancou e espancou a ex-companheira dentro de um depósito de bebidas. O inquérito policial foi concluído pela Delegacia Municipal de Boa Viagem. O Pedro Henrique está preso há uma semana. O indiciamento se baseou em laudos periciais da perícia forense do Ceará, no caso a PFOSSE. O exame de corpo e delito concluiu preliminarmente que houve ofensa à integridade física da pericianda, resultando perigo de vida, com lesões no olho e hematomas, mordidas em ambos os membros superiores, escoriações em região dorsal, produzidas por objeto metálico, agressão física. O crime aconteceu na madrugada do dia 1º de julho. A vítima já tinha uma medida protetiva deferida pela Justiça Estadual contra o ex-companheiro. Volta um pouquinho aí esse texto, por favor, para a gente mostrar aqui para vocês a que conclusões chegou aí o laudo, né, da perícia forense. Olha aí, presta atenção. Lesões no olho e hematomas, mordidas em ambos os membros superiores, escoriações na região dorsal produzidas por objetos metálicos e agressão física.
O conjunto da obra não foi necessário, não foi o suficiente para ele ser indiciado no crime de feminicídio, tentativa de feminicídio, que a pena ela é bem mais rígida do que lesão corporal. Será que essa mulher ela não foi agredida simplesmente pelo fato da condição dela ser mulher? Pela condição de ela não querer retornar, reatar esse relacionamento? A vida dela não foi posta em risco por isso? Ai, Manuela, mas você não é delegada. Não sou delegada, não sou advogada. O meu entendimento, ele é meramente superficial e profissional porque eu preciso trabalhar no meu dia a dia. Mas olhando essas imagens e o relato dessa vítima, você claramente entende que ela quase foi morta por conta da situação dela em relação a esse homem. Minha gente, às vezes, sabe, eu acho uma pena não ter em todos os municípios cearenses uma delegacia de defesa da mulher, com pessoas especializadas para esse tipo de atendimento mais humanizado, para esse olhar diferenciado. Emanuela, isso é uma crítica? É uma crítica. É uma crítica. Porque tem coisas que são muito na cara. Pode ser que daqui a pouco a gente receba a ligação do delegado ou de uma assessoria para dizer, olha, mas o entendimento da polícia foi assim, assim. Mas quando você olha essa mulher com os olhos desse jeito, quando você olha o corpo dessa mulher, da maneira como a gente mostrou para vocês aqui, fica muito claro que a intenção dele era matá-la. Aí só se morresse? Era enquadrado no crime de feminicídio? Você que está aí do outro lado, pense, se quiser, dê a sua opinião, que a gente vai discutindo aqui ao longo do programa. Olha, a Polícia Civil cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva em desfavor de 2 homens suspeitos de crime de roubo. Os alvos, identificados como Cícero Rodolfo Bezerra Araújo, de 34 anos, até então sem antecedentes criminais, e Tiago Ferreira Tavares, também conhecido como TH, com passagens por tráfico de drogas, roubo de cargas e receptação, são apontados como partícipes de um roubo de carga de cigarros, registrado em novembro de 2021. Após a captura dos homens, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão em um imóvel no município de Caucaia. No local foi encontrado, no quarto de uma criança, uma pistola de calibre 380 com 33 munições do mesmo calibre, 3 carregadores e placas de veículos. Os 2 homens agora estão à disposição da Justiça. O que tem trabalhado o pessoal dessa delegacia, o que tem diminuído também de roubo de cargas, a gente tem que reconhecer os trabalhos quando eles realmente nos mostram o resultado positivo. Olha, agora a gente tem mais um recadinho aí para você que está assistindo a gente aqui no Cidade 190. Veja só que dica legal para vocês tirarem, né, os seus sonhos do papel com o consórcio da Bancobras. É a escolha certa, viu? Se o seu sonho é uma casa própria, um carro 0 km ou até mesmo aquela cirurgia estética tão esperada, venha aproveitar essa oportunidade e realize o seu sonho fazendo um consórcio. O consórcio é uma modalidade de crédito simples, segura e livre de juros. Agora, ainda com uma vantagem incrível. No aniversário de 39 anos da Bancobras, além de 0% de juros, você também tem flexibilidade nas cartas de crédito, com as 12 primeiras parcelas a partir, atenção, viu, de R$ 588,23 para imóveis. Parcelas a partir de R$ 446,32 para automóveis e parcelas a partir de R$ 297,65 para serviços. E o melhor, tudo isso com 30% de desconto na taxa de administração de todas as modalidades. Isso mesmo, 30% de desconto. Não perca tempo, ligue agora para 85-3304-6999
ou acesse o QR Code que aparece aí no canto da sua tela e venha fazer parte dessa festa com o consórcio nacional Bancorbras. Tem alerta, viu? A gente muda de assunto, né? Trazendo para você um alerta de golpe. Atenção! Atenção! A polícia militar apreendeu um desconhecido conhecido como chupa-cabra em um caixa eletrônico da agência da Caixa Econômica Federal. Isso lá na região do Crato, né? Lá no Cariri, no município de Crato, na região do Cariri. A gente tem inclusive aí as imagens, olha, a apreensão, ela aconteceu na localidade, aliás, a apreensão ela foi na Avenida Santos Dumont. Segundo a Polícia Militar, a tentativa de golpe foi identificada por meio de um sistema de vídeo monitoramento aí da agência e teria sido instalada por 3 homens que deixaram o local em um veículo de passeio. O chupa-cabra é utilizado para fazer a retirada de dinheiro de caixas eletrônicos de agências bancárias. O aparelho foi apreendido e apresentado na delegacia que vai investigar o caso na tentativa de identificar os criminosos. Olha, para você que vai fazer um saque, a gente sabe que a região aí, ela está em festa, né? Tem uma festa muito grande aí. Então, os bandidos estão querendo aí se aproveitar do fluxo de pessoas que vão às agências bancárias para sacar dinheiro. Quando você for colocar o seu cartão ou você fizer toda a operação e de repente o seu dinheiro não sair, por precaução, mexa no compartimento onde esse dinheiro onde ele deve sair, porque se tiver algum compartimento ali que foi colocado de maneira indevida, você vai puxar e ele vai sair na sua mão. É exatamente dessa forma que muita gente não cai em golpe, mas você tem que ter atenção. Ah, Emanuela, mas eu não vi nada de diferente, meu dinheiro não saiu. Então, se o seu dinheiro não sair, você anota ali todo o caixa eletrônico, anota essa dica aí para você. Todo o caixa eletrônico, ele dispõe de uma numeração. Então, você faz um boletim de ocorrência com a data, com o horário em que essa operação foi feita e ela não foi concluída e o número do caixa eletrônico para que você possa comprovar diante da autoridade policial, mas principalmente da agência bancária, que você, né, foi vítima de um golpe. Muita gente não sabe disso, né, mas é importante a gente estar aqui para passar para você aí esse serviço. Não esqueça, todo o caixa eletrônico ele tem uma numeração e se você passar por alguma aflição, de repente seu dinheiro não saiu, depois você olhou o extrato e viu que estava faltando, você pode aí fazer um boletim de ocorrência e ver aí, resgatar, na verdade, o seu dinheiro de volta junto à agência bancária. Olha, agora o nosso programa vai dar uma paradinha, é isso? Nosso programa vai dar uma paradinha. Vou tomar uma água, daqui a pouco a gente volta porque, ó, tá assim de notícia pra você. Não sai daí porque o Cidade 90 volta já já.
Estamos de volta, agora são 12h43. Você sabe, o nosso Cidade 90 vai até a 1h30 da tarde. Você hoje está aqui comigo, Ellen está descansando, mandar um beijo para Ellen, mandar um beijo para o Márcio também, que logo estão voltando aqui para que o trio possa ficar completo aqui no Cidade 90. Mas por enquanto a gente vai fazendo juntos aqui o programa, porque tem muita informação para você. E olha só, pela segunda vez em menos de 6 meses, uma loja de embalagens foi assaltada no bairro Genibaú. Isso aqui em Fortaleza. A Rua José Mendonça é uma das mais movimentadas por causa da grande quantidade de comércios. E essa movimentação tem atraído os criminosos, que estão agindo praticamente todos os dias. A Amanda Abdala foi até lá e fala pra gente como está essa situação. Pela segunda vez em menos de 6 meses, uma loja de embalagens situada na Rua José Mendonça, no bairro Genibaú, foi roubada. Na primeira vez, um homem armado entrou no estabelecimento anunciando o assalto e roubou o dinheiro que estava no caixa, causando um prejuízo de mais de R$200. Já na segunda vez, foi um furto, praticado também por um homem. O criminoso aproveitou a distração da vítima, uma das funcionárias, para realizar o crime. Eu estava atendendo e não chegou mensagem para mim mais. Aí eu fui procurar meu celular, não encontrei. Quando eu não encontrei lá, fiquei logo desesperada. Aí foi quando eu percebi que eu não estava mais com meu celular, que ela tinha levado meu celular. Eu nunca nem vi ele aqui na loja e com certeza ele não estava sozinho. Não fez, ele nem comprou nada, não pediu nada. A gente já foi assaltado outra vez. Essa já é a segunda vez. Tenho medo, mas eu preciso trabalhar. A Rua José Mendonça, no bairro Genibaú, é uma das ruas mais movimentadas devido aos comércios. Infelizmente, devido a essa movimentação, os criminosos estão vindo para este lado do bairro e assaltando várias lojas. Em conversa com outros comerciantes, eles falaram que uma vez por dia é registrado um assalto e eles já não sabem mais o que fazer para se protegerem e também evitarem os prejuízos. Muitos decidiram até fechar as portas e atender os clientes através das grades para assim impedir que os assaltos e os furtos aconteçam. Mas infelizmente, mesmo tomando essas providências, reforçando a segurança com grades, câmeras de segurança, os assaltos, os furtos acontecem diariamente. Eles falaram que a falta de policiamento, um patrulhamento mais ostensivo, estaria facilitando os assaltos na região. Amanda Abdala para o Cidade 90. Cidadão trabalhador que paga imposto só tem direito a ficar no prejuízo? Não, não é isso. Essa não é a ordem correta das coisas. O cidadão trabalhador, ele tem pagador de imposto, ele tem que ter o serviço para o qual ele paga a serviço dele, ele tem que ter segurança. É ele que dá emprego, é ele que faz a economia girar, é ele que tem que estar atrás das grades. Não, minha gente, não é essa a situação que a gente quer mostrar para vocês aqui, mas infelizmente essa é a realidade dos moradores, né, dos comerciantes, na verdade, aí dessa região do Genibaú. A gente que anda pela cidade toda conhece bem, né, o centro comercial, o corredor comercial, na verdade, que é isso daí. Quantas pessoas tiram seu sustento e dão empregos através, né, desse corredor comercial. Então é importante, né, o policiamento ele ser melhor distribuído, principalmente nessas áreas. O policiamento ele tem que ser bem distribuído em todos os locais, mas essas áreas a gente tem que ter uma atenção especial porque é onde gera dinheiro, então a bandidagem vai estar sempre de olho para assaltar as pessoas que estão indo lá comprar algum produto, para ver o espaço mais vulnerável para atacar, para arrombar. Essa região é cheia de arrombamento. É importante também o cidadão que passa por uma situação como essa, né, o trabalhador, o comerciante, ele fazer o boletim de ocorrência, para que esse dado ele exista estatisticamente, já que se cobra tanto, né, o BO, para que se saiba onde é que fica a mancha, a tal da mancha da violência, para que lá se possa fazer um trabalho diferenciado. Então essa necessidade, né, do trabalhador hoje, ela é de segurança, ela não é de prisão dentro de casa. A gente hoje vê as pessoas de bem presas e os bandidos soltos. Mas, infelizmente, essa é a única forma de você estar dentro de casa com segurança
está dentro do seu comércio com segurança, atendendo, você só tem direito de atender pelo buraquinho do portão. Para, de repente, evitar que um bandido como esse apareça no seu comércio e leve um pouco do seu arrecadado do dia. Para vocês terem uma noção, esses dias aí para trás eu fui fazer uma reportagem na casa de uma família, casa bem estruturada, com alpendre, sabe aquela casa que você gostaria de ter? Com alpendre e tudo? A casa parecia um reality show. Tanta câmera que tinha na casa, dentro, fora, de um lado, do outro, eu fiquei besta. Fora isso, o alpendre bonito que poderia aí, né, tá rodeado de plantas e tal, tinha o quê? Tinham grades. E era aquela grade mesmo de cela, parece que era de prender gente. Era que estava rodeando a casa. Vê que situação a gente está chegando? É a inversão das coisas. É exatamente isso que a gente não quer que aconteça. Por isso aqui se faz presente, né? Você como cidadão está denunciando. Você como cidadão, mas eu não sou ouvido. Então chama a gente do Cidade 90. Usa esse canal para pedir socorro, para reivindicar. É por isso que a gente coloca o nosso telefone aqui à sua disposição. O Cidade 90 ele só existe porque existe uma população do outro lado que quer clamar para ter um saneamento melhor, para ter a energia reativada quando ela for desligada rápido, para denunciar o buraco, para denunciar a insegurança, para denunciar que tem algo errado que precisa ser consertado. A nossa essência de existir é para lutar pelo seu direito como cidadão. Porque senão não fazia diferença para a gente aqui todo dia tá mostrando apenas morte, apenas desgraça. Isso faz parte do dia a dia porque é da vida natural. Mas o nosso interesse aqui é estar melhorando a sua condição de vida através da intermediação com o poder público. É nossa obrigação ser canal, é ser voz, é por isso que a gente está à sua disposição. A gente fala agora que um ex-presidiário simplesmente caiu em uma emboscada. E isso aconteceu na BR-116, na Grande Fortaleza, em plena luz do dia, com carros trafegando, de um lado para o outro. Isso não intimidou os executores, porque, minha gente, foi tiro. Foram muitos tiros que mataram esse homem. A ficha criminal de Mossoró, como ele era conhecido, tinha pelo menos 11 registros dos mais diversos crimes. Quem foi lá e conta pra gente é o Ricardo Lima. O alvo dos criminosos era o condutor deste veículo que trafegava pela BR-116 no sentido interior capital, no município de Itaitinga. A vítima deste caso aqui é um ex-presidiário que inclusive saiu recentemente da cadeia, conhecido no mundo do crime como Mossoró. Ele seria, de acordo com as informações, o chefe de uma organização criminosa na região do Eusébio e adjacências. E por isso, hoje ele saiu de casa, quando estava transitando aqui em direção Fortaleza, ele foi seguido por homens armados que estavam em uma motocicleta e começaram a atirar. Os primeiros disparos foram na região do pneu. O veículo foi diminuindo a velocidade, enquanto isso o condutor do carro era atingido por disparos de armas de fogo e aí ele tirou o pé do acelerador e o carro parou encostado aqui, no canteiro central, nessa divisão das duas faixas aqui da BR. Pode dar um tiro num aqui, Acho que não foi dos caras resistindo aí. O cara tá morto dentro, hein, mano? Calma. Esse cara tá morto dentro. O cara tá morto dentro, mano. Francisco Antônio Alan de Souza Menezes, 27 anos de idade. Ele já tem pelo menos 11 procedimentos na justiça por homicídio, por assalto, por receptação, por formação de quadrilha e por tráfico de drogas, até mesmo por crime de trânsito. O Alan já respondia. As motivações são claras, né? A disputa entre organizações criminosas e como ele seria líder de uma delas, isso fica claro que o fato de você estar de um lado ou de outro já lhe torna alvo, e foi isso
que motivou a morte do Mossoró, como ele era conhecido, Francisco Alan, de 27 anos. Como eu disse antes, ele havia saído recentemente do presídio, já estava marcado para morrer mesmo nas dependências da unidade prisional onde ele cumpriu pena, e hoje, depois de conquistar a liberdade, descobriram que ele já estava nas ruas e aí iniciaram o plano para conseguir matar esse homem que nunca andava sozinho, mas hoje estava só dentro do carro quando foi surpreendido pelos dois homens em uma moto que emparelharam e começaram a disparar. E hoje o dia dele chegou ao final. Ricardo Lima para o Cidade 190. Minha gente, o crime cobra do crime. Essa é uma verdade. A gente dá uma pausa aqui nas notícias porque eu tenho mais um recado para você que está em casa. Agora você pode ouvir de novo com muito mais tecnologia. A Automais está facilitando as condições para você adquirir seus aparelhos auditivos novos, confortáveis, discretos e que não apitam. Com uma pequena entrada e parcelinhas a partir de R$ 199,90 por mês, você voltará a ouvir com a tecnologia Oticom. Consulte seu médico e agende seu atendimento gratuito na Automais pelo telefone 0800 778 7020. Teste os aparelhos e saiba todas as condições da promoção. Automais, quem vive bem, ouve melhor. Agora, a gente volta falando que foi preso em Fortaleza um médico de 45 anos suspeito de estuprar pacientes durante consultas no posto de saúde de Hidrolândia, município lá da Serra da Ibiapaba. O caso veio à tona em maio deste ano, após uma jovem de 18 anos procurar a delegacia e fazer a denúncia. Segundo a Polícia Civil, a captura do médico indiciado por estupro ocorreu no bairro José Bonifácio durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Com a repercussão do caso, outras duas mulheres também denunciaram o médico e a Prefeitura Municipal de Hidrolândia afastou o profissional, que prestava atendimento na UBS Cosma Maurício da Silva. A gente tem uma matéria para mostrar para você. Não? Pronto. A gente tem que falar quando a gente vê cumprimentos de mandados de prisão como esses que a gente está mostrando para vocês em relação à violência sexual, a estupro, né? O quanto é importante a mulher perder o medo e a vergonha e denunciar. Através de uma denúncia, outras duas mulheres também se encorajaram. A gente tem visto uma frequência muito grande, né, de violência sexual, de abuso contra a mulher. O caso do Rio de Janeiro, que desde ontem repercute em todo o país, é a maior prova, né, do quanto as pessoas doentes, os homens doentes, até onde eles podem chegar. É necessário a denúncia, é necessário mulheres de coragem, como aquelas enfermeiras lá do Hospital da Mulher, lá do Rio de Janeiro, tiveram, ao perceber que algo estava estranho. A perspicácia de se ter a iniciativa de colocar uma câmera escondida para flagrar a ação criminosa. Cenas lamentáveis. Aqui rodaram aí o nosso país ontem, nos noticiários, nas redes sociais. É também obrigação da gente aqui falar para você que de repente recebeu aí no seu aparelho telefônico aquela imagem grotesca de violência contra aquela mulher que estava ali no ato mais pleno que ela tinha, que é colocando aí um filho no mundo. Se você recebeu aquela imagem, apague do seu telefone, não coloque ela para frente, porque isso também é uma violência. A gente tem que combater esse tipo de situação. Também uma forma de combater a violência contra a mulher. Aquela imagem ali, ela serviu para a polícia trabalhar. Da mesma forma que a denúncia serve para a polícia trabalhar. Ela não serve para despertar a curiosidade de ninguém e muito menos para expor mais ainda aquela vítima que já está fragilizada. Então, se você tem essa imagem, não repasse, apague, que é melhor.
E você, mulher, nunca se cale. Nunca se cale. Porque o silêncio é o que mais faz vítimas. E aqui a gente está sempre do seu lado. A denúncia, ela é essencial para que pessoas doentes como essas, de quem nós estamos falando, que têm a obrigação de estar prestando um serviço para a população, a gente está falando de 2 médicos aqui, essas pessoas têm responsabilidade com a sua saúde, mas infelizmente são pessoas que têm desvios de conduta, que são pessoas que se utilizam da safadeza, a cara de pau, da condição de ser homem, de ter mais corpo, de ter mais força para dominar uma mulher, para poder fazer com que essas mulheres passem por situações como essas. Não se calem, porque o silêncio ele pode levar à morte. A denúncia não. A denúncia ela leva bandido para a prisão e evita que outras mulheres, sejam elas suas filhas, a sua mãe, alguém da sua família, sejam as próximas vítimas. Nunca se cale e sempre denuncie. Recado dado, a gente continua falando que bandidos armados estão cada vez mais audaciosos. Nem dentro de casa as pessoas têm 1 minuto de sossego. Uma dessas ações aconteceu no bairro Montese e foram flagradas por uma câmera de segurança que registrou o momento em que um homem tira o portão dos trilhos. Após ter acesso ao condomínio, o bandido simplesmente consegue abrir o outro portão e furtar uma bicicleta. E isso, minha gente, na maior cara de pau e sem a menor cerimônia. O Ricardo Lima foi até lá e mostra pra gente agora. O bairro Montese, mais uma vez, é destaque quando o tema é insegurança. E neste caso, aconteceu durante a noite. Nem dormindo os moradores dessa região têm sossego. As imagens gravam a ação criminosa que aconteceu aqui, onde um homem chega ao portão de um condomínio pequeno, e aí ele consegue levantar o portão, tira do trilho, consegue tirar o portão da função automático para manual e consegue ter acesso à residência. Dentro do prédio lá, ele ainda consegue abrir um cadeado que dá acesso aos apartamentos no térreo. E aí ele encontra uma bicicleta. Em seguida, ele sai na bicicleta e depois disso não se sabe mais o paradeiro desse homem. Essa é uma matéria que levanta, inclusive, questão sobre a segurança desses portões de correr, que há uma brecha, uma folga para se levantar, tirar do trilho e conseguir ter acesso às residências. Se na sua casa o portão é desses de correr e tem essa brecha, é bom que você tenha cuidado, porque você poderá ser surpreendido por pessoas mal intencionadas, como esse homem que chega com uma mochila nas costas, como se estivesse voltando do trabalho, com ferramentas aqui, mas as ferramentas dele ele usa para outra coisa, para o mal, e dessa vez a pessoa ficou sem a bicicleta, que era inclusive um transporte que utilizava para o lazer e até mesmo para se deslocar aqui pelas ruas do Montese. Essa região ela está muito perigosa. Esse caso aí é um caso de furto, mas os moradores aqui da região reclamam bastante dos perigos aqui, pedem para a gente falar, não querem gravar entrevista, mas estão sempre pedindo. Eles reclamam inclusive que o chegar e sair de casa é complicado. Alguns nem põem o carro para dentro, porque tem medo da abordagem. Param na calçada, travam o carro e entram correndo. Nós citamos isso na matéria da última sexta-feira, onde criminosos armados eles invadiram uma oficina aqui no bairro e fizeram na fuga uma família de refém, depois fugiram pelo quintal, trocaram tiros com os policiais militares na rua Bazé, que é essa rua aqui inclusive, e um caiu um pouco mais à frente depois de ser atingido. 2 foram presos e um permanece foragido. Essa é só uma das várias ações que ocorrem aqui. Os moradores citam que quase que diariamente existem relatos de crimes praticados aqui nessa área e dessa vez foi um furto. As pessoas dormindo e, apesar de ouvir uns gritos na rua, talvez alguém tentando alarmar,
mas quando acordaram que saíram à rua ou no hall ali do prédio, não encontraram mais a bicicleta e os portões estavam abertos. Ricardo Lima para o Cidade 190. Facilidade medonha que esse povo tem para, né, tirar portão de trilho, arrombar portão, entrar na casa do povo. E parece que o pessoal faz curso intensivo para ser bandido. Meu Deus. Agora você sabe que coladinho ali com o nosso Cidade 90 tem o Balanço Geral e o nosso querido amigo Luiz Esteves, que já está a postos, né, para trazer pra gente o que vai ter de interessante no programa de hoje, hein, Luiz? Boa tarde para você. Boa tarde, Manu. Boa tarde a você que nos prestigia aí do outro lado, já acompanhando o Cidade 90 nas telas da cidade. Estamos no 8.1 e também ao vivo no canal GC+, do YouTube. Ó, vídeo azulzinho assim para combinar um pouco com você, viu? Olha aí, estamos tom sobre tom. Pra gente ficar combinandinho. Olha que aí. Beleza! Manu, um dos destaques que eu trago do Balanço Geral daqui a pouco não tem nada de beleza, viu? Na verdade é revoltante. Mais um caso de violência contra a mulher. É uma denúncia grave. Uma mulher que diz ter sido agredida por um homem, Manu. E a pergunta que a gente faz é: até quando? Até quando? Até quando as mulheres, vocês mulheres, vão ter os seus direitos negados? Até quando vocês vão ter que ficar nessa situação assim, achando... os homens, na verdade, se achando donas de vocês, assim, né? Não pode falar nada, não pode dizer nada, que aí acaba sendo vítima de uma agressão. Daqui a pouquinho, então, no nosso Balanço Geral, mais esse caso. Ela foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência. Daqui a pouco a gente traz as informações para você. Tem ainda o seu pedido de ajuda, afinal de contas, você sabe que você chama e a gente vai pelo WhatsApp 981888811. O bairro de hoje é o bairro Pedras, a comunidade chamou a nossa equipe, viu, Manu? E lá tá faltando água, num condomínio. Muita gente que mora nesse condomínio tá sem água. E você acredita que faz tempo, viu? Você pensa que é o quê? Uma semana? 2 semanas? 40 dias, Manu! 1 mês e 10 dias. Nossa. 40 dias sem água. Já pensou? Absurdo isso. 40 dias sem água no condomínio. Falta de respeito com o cidadão que paga ali a conta de água. Ainda tem, né, o adicional ali que a gente paga de água. A conta com certeza vem, viu? Ó, a conta todo mês tá lá. Chega! Agora a água mesmo. Que é pra turma tomar banho, para fazer comida, para as atividades do dia a dia, não tem não, né? E aí a casa fica assim, uma bagunça com água espalhada para tudo que é canto. E a gente sabe que é água parada assim que faz com que o mosquito da dengue, zika, chikungunya se reproduza, né? Então é um risco e tanto também para a nossa saúde. Tem também um fato muito curioso, fofinho. Você gosta de bicho? Bichinho, Manu? Eu gosto. Eu tenho um cachorrinho em casa. Você tem um cachorrinho? Tenho. Pois olha, esse cachorrinho aqui que a gente vai mostrar é um cachorrinho de rua que foi adotado. E ele virou o mascote de um posto de combustíveis. Não é que ele ganhou crachá e tudo? Parece com o meu. É mesmo? Parece com o meu. Qual é o nome do seu? É Scooby. É o Scooby. Pois esse aí virou o funcionário do mês no posto de combustíveis. É isso mesmo, ele foi adotado lá pela turma. E daqui a pouquinho a gente mostra no nosso Balanço Geral, na cola do Cidade 90, a partir da 1h30 da tarde. E agora tem o quê? E agora tem mais problema, é? Tem problema. Ai. São os moradores do bairro São Cristóvão, Manu, na capital, que estão tendo problema por conta de um caminhão que arrastou os fios na rua Tabelião Fabião. É até difícil dizer esse nome, né? Tabelião Falião. Lá no São Gerardo. No bairro São Gerardo? Isso. Olha aí, foi no São Gerardo. Agora, você já reparou, Manu, como a cidade tá cheia de fio pendurado? Como feio, né? Tá ficando muito feio. Cadê as autoridades? Para dar uma olhadinha no que está acontecendo. Tem muito fio. A gente vê fio caído, inclusive. Né? Aquele emaranhado de fio. É estranho, esteticamente é tão feio, a nossa cidade é tão bonita e meio que mancha, né, o visual aí da gente. O pessoal podia ter resolvido isso já há mais tempo, né? Sem contar que isso pode ser risco para os pedestres, porque a gente sabe que tem uma fiação bem baixa, pode ser risco também para quem conduz caminhão, que é o caso desse motorista de caminhão,
que antes mesmo desse caminhão ter arrastado os fios, aconteceu um curto ocasionado por cabos que tocaram na rede elétrica. É a matéria que a gente vai acompanhar a partir de agora. Nossa equipe de reportagem veio na noite de hoje até o bairro do São Gerardo. Nós estamos na rua Tabelião Fabião, onde nós encontramos, vejam só, este local, esta rua, sendo sinalizada por arbustos. Vejam só a altura em que esses fios se encontram. Pouco mais de 1 metro de altura. A fiação, ela está praticamente no solo. Aqui tem mais ou menos 1 metro. E mais à frente, os fios estão bem mais baixos. Olha só, cerca de 30 centímetros de altura apenas. O que nós tivemos como informação no momento em que chegamos aqui é de que há cerca de 1 semana, uma empresa que trabalha com internet enviou uma equipe neste local para realizar algum tipo de trabalho. E uma das pessoas da equipe da empresa de internet teria jogado um fio sobre os fios que já existem aqui. E isso ocasionou um curto-circuito que, por sua vez, ocasionou a queima de vários aparelhos eletrônicos de alguns moradores aqui da rua Tabelião Fabião. Passado esse susto, um caminhão que veio fazer uma entrega aqui nas proximidades acabou passando e tocou o baú na fiação, vindo deixá-la desse jeito em que nós encontramos. Nossa equipe recebeu algumas imagens que foram feitas por um morador e que mostram o momento em que um dos profissionais, possivelmente o motorista do caminhão, faz a retirada dos fios de cima da boleia, do caminhão, para sair aqui do local. Os motoristas põem a culpa na altura dos fios. Agora ele tem razão numa coisa, tem um padrão de altura, Ou o caminhão está errado ou o fio está errado aí. Segundo informações, não é a primeira vez que os moradores aqui da região têm tido problemas por conta dos fios que são arrastados por caminhões que passam aqui pelas proximidades. Nós estamos, mais uma vez, frisando no bairro São Gerardo. E os motoristas que trafegam nesta área da cidade, principalmente aqui nas proximidades da Tabelião Fabião, quem vem da Avenida Bezerra de Menezes, que fica aqui nas proximidades, eles são obrigados a trafegarem praticamente pelo canto da rua, quase sobre a calçada, por conta da fiação que está desse jeito. E o que os moradores aqui esperam é que as providências sejam adotadas por quem é de direito, pelo fato de que não é a primeira vez que dá problema esse tipo de situação, que os fios acabam caindo, ficando desse jeito que nós estamos observando, inclusive tendo que ser sinalizados, olha só, com pedaços de planta, com galhos de árvore. Isso porque no período noturno, principalmente, dificulta a visibilidade de quem passa por aqui. Um motociclista facilmente iria se enroscar nesses fios a esta altura. Um outro problema é justamente com as crianças, com as crianças que transitam aqui pelas proximidades da Avenida Bezerra de Menezes, da Rua Olavo Bilac, da própria Tabelião Fabião, aqui no bairro São Gerardo. E realmente ninguém sabe de quem é a culpa. O que se sabe aqui é que os moradores é que ficam no prejuízo. Wander Gomes para o Cidade 90. Aí a gente vê um cidadão, passando ali do lado da fiação. Obviamente aí já deve ter desligado a rede, mas existe um risco. E quanto mais a gente trafega pela cidade, vê o quanto que esse tipo de cena, de fiação baixa ou de fiação no chão, ela é comum aqui pela nossa cidade. Hoje, inclusive, hoje pela manhã, a gente se deparou com uma situação dessa aqui em outro bairro aqui da capital. Situações em que não se tem pressa para arrumar, para retirar aquela fiação que está lá exposta,
faz o desligamento, mas a fiação continua lá. Ah, mas é porque é da responsabilidade da empresa tal, não é da minha responsabilidade. Aí você tem que sair adivinhando qual é a empresa do provedor de internet, qual é a empresa de telefonia, qual é a empresa, sabe Deus lá de quê, para poder ver os fios aí no local que eles devem estar, que é nos postes, né? Infelizmente, essa é a realidade da gente aqui em Fortaleza. Muitos veículos que têm a altura maior do que a permitida têm trafegado com mais frequência aqui na nossa capital e tem ocasionado aí esse tipo de transtorno. A gente fala transtorno porque é o que causa no cidadão que tem a energia interrompida, que fica sem poder trabalhar porque a internet também foi desligada, porque os fios foram levados. E até que esse imbróglio todo ele se restabeleça, requer tempo e também muito aborrecimento da parte do cidadão. A gente fala agora de um acidente envolvendo 2 carros na Avenida José de Alencar, lá no município de Maracanaú. Esse acidente terminou com os 2 condutores, minha gente, na delegacia. Um dos motoristas foi autuado por embriaguez ao volante. A Amanda Abdala foi lá e conta pra gente essa história. O acidente envolvendo 2 carros aconteceu por volta do meio-dia na Avenida José Alencar, no município de Maracanaú. De acordo com o motorista deste carro, tanto ele como o outro motorista, estavam sentido Fortaleza. O outro motorista estaria em alta velocidade, bateu na lateral deste carro. Ambos perderam o controle da direção, um invadiu esse terreno e o outro subiu o canteiro. Em relação às pessoas envolvidas nesse acidente, ninguém saiu ferido, ninguém se machucou, somente os danos materiais. Algumas pessoas que estavam passando pelo local informaram à nossa equipe e até mesmo aos agentes de trânsito que o motorista do outro carro estaria embriagado. Ele estava cambaleando com a voz enrolada e os olhos vermelhos. Algumas pessoas chegaram a dizer que ele tentou fugir do local onde aconteceu o acidente, mas policiais, já tendo informação do acidente envolvendo 2 veículos aqui nessa avenida, eles estavam se aproximando quando perceberam que o motorista estava fugindo. Na mesma hora, tanto ele como a mulher que estava neste carro, vale ressaltar que neste veículo estavam 2 pessoas, um casal, um homem e uma mulher. Eles permaneceram aqui no local, tanto a mulher que estava nesse carro como o motorista do outro veículo que estava apresentando sinais de embriaguez foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Maracanaú para prestar esclarecimentos. A nossa equipe veio até a Delegacia Metropolitana de Maracanaú em busca de mais informações sobre a colisão que aconteceu na avenida. Bom, chegando na delegacia, nos deparamos com os familiares dos envolvidos no acidente, que nos informaram, principalmente a família que ali foi prejudicada devido ao acidente, que o homem que estava conduzindo o carro, que estava em cima do canteiro central, ele afirmou, ali confessou que teria ingerido bebida alcoólica. Inclusive os policiais civis, no momento em que estavam chegando na avenida, presenciaram o momento que ele tentou fugir do local. Ele foi contido ali pelos policiais civis. No momento em que ele foi ali capturado, ele realmente apresentava sinais de embriaguez, estava meio desnorteado, perguntando onde estava, o que tinha acontecido, e ele foi conduzido à delegacia, onde já foi ouvido pela delegada. Após ser ouvido, ele foi autuado por embriaguez ao volante. Uma informação que foi passada à nossa equipe é que ele tem a opção de pagar uma fiança ou permanecer preso. Os familiares dele que vieram à delegacia já teriam trazido o dinheiro, mas até o momento ele não pagou a fiança. No local onde o acidente aconteceu, os familiares informaram à nossa equipe que a fiança tinha sido paga. Porém, aqui na delegacia eles deram outra versão, até porque eles falaram que não acreditam que o homem que causou o acidente, ou melhor, que teria causado o acidente, teria ingerido bebida alcoólica, até porque ele é diabético. Mas, para confirmar essa situação, apesar dos policiais civis já terem confirmado o fato dele estar embriagado, uma equipe do Demutran está vindo para a delegacia para que ele possa fazer o bafômetro e assim confirmar o que realmente aconteceu e até mesmo para as famílias se sentirem um pouco mais calmas em relação a esse acidente, a esse desfecho que acabou na delegacia. Apesar ali de não ter vítimas, de ninguém ter saído ferido, foi um grande susto e as pessoas ali temiam pelo pior, até pelo estado em que os veículos se encontraram.
Amanda Abdala para o Cidade 190. Olha, através de nota, a Delegacia Metropolitana de Maracanaú informou que prendeu em flagrante nesta segunda-feira um homem de 50 anos suspeito de embriaguez ao volante. Conforme as informações policiais, o homem trafegava em um carro e teria colidido em outro veículo no bairro Conjunto Industrial. Apurações apontam que o suspeito apresentava sinais de embriaguez. Após a abordagem, o homem foi conduzido à unidade policial que cobre a região, onde confessou ter ingerido bebida alcoólica. Ele foi autuado então em flagrante. Agora, o suspeito se encontra à disposição da Justiça. Agora eu tenho mais uma dica especial para você aí de casa. Presta atenção, olha. A Odonto Center está com uma ação inédita no mercado para você aproveitar as férias do seu filho para colocar o aparelho e deixar ele com o sorriso que ele merece. Aquele sorrisão bonito. É a Mega Festival do Aparelho Odonto Center. O Odonto Center vai te dar R$ 49 motivos para você não perder essa oportunidade e ter um preço justo realmente de verdade pelo aparelho. Pensou em aparelho, pensou em quem é referência no assunto, pensou em quem tem 98% de satisfação. Eu falei Odonto Center e não aceite imitações. A clínica que valoriza o dinheiro do trabalhador. Agende a sua avaliação e participe do Mega Festival do Aparelho. Mas corre que é limitadíssimo, viu? Olha, entre em contato aí por esse telefone, o 0800 790 8080. Odonto Center. Voltando para as notícias, agora vejam só esse caso, gente, o quanto que ele é inusitado. Um caminhão ficou preso em um túnel que dá acesso a um shopping aqui de Fortaleza. Isso aconteceu no bairro Guararapes. O veículo estava carregado com caixas e era destinado a operações de um estabelecimento comercial. Quem foi até lá e conferiu tudo foi o Vander Gomes. O tráfego de veículos está fluindo lentamente aqui neste túnel que fica localizado no bairro Guararapes. Os carros que estão trafegando em direção a um shopping que fica localizado aqui nas proximidades têm que diminuir a velocidade por conta de um acidente que ocorreu há alguns instantes. Vejam só como ficou a questão. O baú do caminhão foi totalmente arrancado. A gente pode observar partes do baú estão posicionadas, na verdade estão praticamente suspensas. Algumas dessas partes estão sobre as proteções e a carga, a mercadoria que estava sendo transportada pelo caminhão baú, neste exato momento está sendo retirada aqui do local e sendo colocada justamente em um outro veículo menor. Conforme nós podemos observar, o local está devidamente sinalizado. A gente consegue visualizar a uma certa distância que tem algumas pessoas trabalhando, sinalizando para os veículos que estão trafegando aqui neste ponto para ter cuidado. Os motoristas terem cuidado. Mais à frente nós observamos uma sinalização que indica que para que os veículos passem sem ter problemas, eles têm que ter uma altura máxima de 3 metros. Que é justamente o ponto onde está sinalizado. Mas um caminhão baú que estava trafegando aqui pelo túnel acabou batendo. O acidente aconteceu tem alguns minutos. Apesar de toda essa destruição, nós tivemos uma informação de que os danos de fato foram tão somente danos materiais. E um susto muito grande para o condutor deste caminhão que acabou sofrendo este acidente na entrada deste túnel. Informações que nós tivemos dão conta de que não é o primeiro acidente que acontece aqui nesse espaço. Não é a primeira vez que um carro acaba desta mesma maneira que nós estamos mostrando nas imagens do Alexandre Branco, por carros tentarem passar por uma altura superior a 3 metros, conforme está indicado na placa. Vander Gomes para o Cidade 190. Susto e prejuízo, né? Olha, a gente dá uma pausa para as notícias do nosso portal GC+, sim. Você sabe, o maior portal de informação aqui do Ceará. A gente tem, cadê a imagem aqui do nosso GC+? Olha aí, está vendo aí que em destaque, né? A Rede Cuca está com 100 vagas, com
para cursos profissionalizantes de operador de computador e assistente administrativo. Mais detalhes nesse QR Code aí que está aparecendo aqui no ladinho da tela. Olha, você aponta o seu celular e vai direto para as notícias. As inscrições acontecem presencialmente na sala de matrícula do Cuca Mondubim e também Psi. Todas as vagas são gratuitas. Mais informações aí no nosso portal gcmais.com.br. Tem informação de futebol, tem sobre política, enfim, são informações, são conteúdos importantíssimos para você saber e ficar bem informado de tudo que de mais importante a gente tem aqui no nosso Ceará. O nosso portal gcmais.com.br. A gente volta agora para as notícias do Cidade 90 para falar de um tiroteio que aconteceu na noite de terça-feira, terminou com 2 pessoas mortas em Sobral, na região norte. Na verdade, na noite de segunda-feira, né? A gente traz essa notícia aí com o Jonas Deison, direto de Sobral. O tiroteio deixou 2 mortos e uma pessoa ferida no bairro Sumaré, aqui em Sobral. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Arco Verde e Maria Isabel Freitas. De acordo com os moradores, 4 pessoas estavam sentadas na calçada quando, por volta das 20h40, um grupo de criminosos que ocupavam um veículo Fiat Palio vermelho passaram efetuando vários tiros de revólver. Alguns moradores informaram à nossa equipe de reportagem que ouviram cerca de 10 a 15 disparos de arma de fogo. Um idoso de 60 anos, identificado como Edivar Alves de Paiva, foi atingido e teve morte imediata. Um homem de 33 anos, identificado como Paulo Vitor Ferreira Salles, foi socorrido em estado grave para o Hospital Santa Casa e também não resistiu. Segundo a polícia, outro homem, conhecido como Arnaldo, foi socorrido para o Hospital Santa Casa com um ferimento de raspão na cabeça. Minutos após o crime, a polícia militar encontrou o veículo utilizado pelos atiradores. O carro estava abandonado e com cápsula de pistola. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. De Sobral, na região norte do estado do Ceará, Jonas Deison para o Cidade 190. Tiroteio em todo canto, Jesus. Olha, uma mulher de 44 anos foi assassinada quando chegava em uma praça lá em Juazeiro do Norte. O repórter Hugo de Leon traz os detalhes desse caso. Boa tarde, Hugo. Olá, boa tarde, Emanuela. Boa tarde para todo mundo. Samara Lopes do Nascimento, de 44 anos de idade, foi assassinada na noite de ontem. A vítima chegava em uma praça de moto no bairro Franciscanos quando foi surpreendida por pelo menos 15 disparos de arma de fogo, tiros de pistola .40 e também foi vítima de algumas perfurações. A vítima morreu no local. A Polícia Civil, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional, investiga o caso, que até então está envolto em mistério. Ainda não é possível saber se foi um crime de feminicídio ou um homicídio motivado por outras questões. A vítima foi a 6ª mulher assassinada somente em 2022, aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Hugo de Leon para o Cidade 190. Obrigada, Hugo. Olha, a gente fala agora que o corpo de um advogado foi encontrado com marcas de violência em Tianguá, na região norte do estado. O Jonas Deison volta de novo trazendo para a gente as informações a respeito dessa história. Fala aí. Um advogado identificado como Levi Corrêa de Souza, de 36 anos, foi encontrado morto nos fundos de uma residência do sítio Boa Esperança, que fica na zona rural de Tianguá. Segundo uma amiga da vítima, ele estava bebendo em uma festa em um bar na região e, após uma briga entre mulheres, o homem se afastou do estabelecimento comercial e não foi mais encontrado pelos amigos. O corpo do advogado foi encontrado por populares na localidade. Uma amiga da vítima relatou à nossa equipe de reportagem que houve uma briga na festa onde eles estavam e que, após o tumulto, não conseguiram encontrar o amigo. Não há informações sobre a causa da morte e a autoria do crime. A Polícia Civil da Delegacia Regional de Tianguá irá investigar o caso. Jonas Deison para o Cidade 190. Olha, um idoso conhecido como João Neném, que estava desaparecido em Madalena, foi encontrado sem vida no bairro dos Pinhos. O senhor João Neném, ele tinha Alzheimer e estava desaparecido desde o último domingo. Ele era bastante conhecido na região. O corpo do idoso foi encontrado durante as buscas em uma região de mata, naquela localidade.
A família já vinha procurando ele desde o desaparecimento e, infelizmente, aí encontraram esse cidadão já sem vida. Olha, um homem foi assassinado enquanto disputava um torneio de futebol na cidade de Morada Nova, na região jaguaribana. A partida estava nos pênaltis, quando uma pessoa invadiu o campo e disparou vários tiros contra a cabeça do jogador. Houve uma correria ali generalizada e a polícia foi acionada, mas até agora não conseguiu prender o suspeito aí de efetuar os disparos e, consequentemente, a morte dessa pessoa. As imagens do circuito de segurança estão aí sendo utilizadas para ajudar na investigação. Um caminhão tombou na rodovia CE 187, que liga Ipueiras a Nova Russas. O fato aconteceu entre as localidades de Charito e Góis. O veículo, com placa de São Luís do Maranhão, estaria transportando carga de pães no sentido do município ali de Maracanaú. O motorista teria tentado desviar de um carro que estaria na contramão e acabou tombando. Felizmente, ocorreram apenas danos materiais. Olha, minha gente, Cidade 90 vai acabando. Estou aqui, grata a você. Hoje estamos só nós aqui, né? Fomos só a gente, mas os meninos estão voltando aí em breve. Mas obrigada pela sua companhia, né? A missão de hoje foi cumprida, graças a Deus, e também porque você está aí do outro lado passando aquela energia positiva. Mas eu te peço, não saia daí, porque agora vem ele com toda a alegria que lhe é peculiar. Boa tarde, Luiz Esteves. Boa tarde mais uma vez, Manu. Boa tarde a você que está chegando agora aqui à tela da cidade. Que coisa boa, né? Vamos desejar, então, tudo de bom aos nossos queridos colegas. O Márcio, que volte logo. A querida Ellen também. Volte logo, Ellen. Estamos aqui todos saudosos, né? Manuzinha aí segurou o rojão nessas 2 horas praticamente aí, contando com a sua companhia aí do outro lado. Ela não estava sozinha, ela estava com você aí do outro lado. E eu chegando de vez em quando aqui para fazer uma companhiazinha rápida. Manu, bom descanso para você, tá? Beijo, amigo. Bom Muito trabalho. obrigado. E você que